afia o ferro. As cartas de Paulo mostram correção. Sem correção, estamos perdidos. Agora, eu preciso confiar para ser corrigido. Olha a linguagem dos profetas e me diz. Vamos recapitular a última aula? Consciência pagã, consciência israelita, consciência babilônica. A gente sempre começa leigo, desconhecedor, pequeno, pagão. Depois se torna Israel, cheio de conhecimento. E aí vem os profetas. Olha Jeremias aqui. Por que Jeremias foi enviado? Você sabe por que os profetas todos terminam com... Quase todos os profetas terminam com Ias? Miqueias, Obadias, Isaías, Jeremias. Você sabe por que quase todos terminam ou com Ias ou com El? Ezequiel, Daniel. Você sabe? Porque eles têm um nome de Deus. Jeremiah, Isaías, Ezequiel, Daniel. Ou é El ou é Yah. É o nome de Deus. O nome de Deus está no nome dos profetas. É Deus falando através do homem. Não sei se vocês prestam. O profeta maior Ezequiel profetizou em 25 e 26. Também dei a vocês leis malignas. Eu só conheço lei santa. Impossíveis de obedecer e viver. Como vocês religiosos foram maus, deixei que se contaminassem por suas ofertas inúteis, ao ponto de sacrificarem até os filhos aos deuses, acreditando que seriam perdoados e atendidos. Tudo isso eu permiti porque vocês são maus e devem temer o meu mal. Meu Deus. Revelar. Esse texto só pode ser entendido juntamente à leitura de Deuteronômio 12:31. Sem ele, sem os originais, os ateus e agnósticos podem pensar que Deus mandou sacrificar filhos, mas é o contrário. Oséias 3:16 revela a dualidade terrível do Senhor. Vamos ver. Não é ele quem vai fazer, e sim as consequências dos erros deles, daquele povo hipócrita que quebrou o primeiro contrato. Consequentemente, as invasões dos impérios pagãos inimigos sem piedade matariam cruelmente muitos hebreus. Quer dizer, Deus só está fazendo aquilo que o Akel sempre faz, que um sábio faz. Quando você chegar no que chamamos de X, que podia ser Kung Fu, Nirvana, o que quer que seja, quando você chega nesse entendimento que Paulo chamou de estatura, de varão perfeito, quando você chega nesse entendimento máximo, que você entende como Deus vê, quando você chega lá, você entende uma coisa: a vida é feita de constatações. Então não tem mimimi, chororô e ego baixo, vitimismo. Ai, sacrificar filho, não posso nem pensar, tô pensando nos meus filhinhos, meu neto. Não, com Deus não tem essas emoções. Escuta uma coisa, você tem que entender uma coisa: consequência, constatação. Você avisa, que aí ainda assim morreu. Você avisa uma, você avisa duas, você avisa três. Ainda assim a sua escolha é essa? Para Deus você já morreu. É constatação, meu filho. Então profecias são constatações do atemporal, porque Deus já viu lá na frente o que vai acontecer. E como ninguém muda, percebe? Aí você que é pequenininho, todo emotivo, involuído, ai que dó. Para com dó. Não tal de dó. Dó só atrapalha. Quem tem dó não entendeu o objetivo de piedade, misericórdia e compaixão. Piedade, misericórdia e compaixão não é dó, é empatia. Mas empatia com quem realmente é injustiçado e não com quem escolhe com o ego errar. Quem escolhe com o ego errar não merece empatia. A gente tem misericórdia, compaixão de quem? De quem sofreu uma injustiça de alguém mau. Alguém mau foi lá e fez mal para alguém justo. O justo sofreu uma injustiça. A gente tem empatia. Agora, para com essa coisa de dó. Se continuarem no mal, vou espiar como leopardo, como ursa roubada dos seus filhos, os encontrarei e lhes romperei as teias do seu coração e serei como leão, pois ali os devorarei. Meu Deus. As feras do campo os despedaçarão. Vê a anunciação do futuro deles.
e não o que o Criador queria realmente fazer, mas se trata de um destino inevitável para quem é mau, colher o mal, mesmo sendo avisado por profetas. Iluminari. Segundo Reis 2:23. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade, zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo, careca. Hoje seria, né? Sobe lá, careca, olha o careca ali. Falando do profeta. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles Meninos. Que ursa, hein? 42 crianças despedaçadas por uma ursa, porque chamavam o profeta de careca. Isso está em qualquer Bíblia. Chegou o tempo de entender. Chega, né? Basta. Basta dessa visão pequena. Basta dessa visão pequena. Em 2 Samuel 8:4, o rei Davi se apossou de 1.000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria de Hadadezer, rei de Zobá. E para não ter perigo de retaliação, levou 100 cavalos de guerra e mutilou inúmeros cavalos, cortando-lhes os tendões. É difícil, não é? Você imagina ler isso daqui. Então você vê a questão da transposição. Hoje essa geração, ela diz assim: para de preconceito. E número 2, tenha empatia. Só que eles não usam a palavra empatia, né? Usam outras palavras. Para de preconceito. Se coloca. Essa geração de agora, eles têm uma capacidade muito grande. As pessoas que nasceram do ano 2000 para cá, eles têm uma capacidade muito grande de se colocar no lugar das minorias, das pessoas que foram oprimidas nos séculos passados. É bonito isso. Mas eles não conseguem fazer a empatia cultural. Não há capacidade de fazer a empatia cultural, de entender que aqui são esses tempos, assim, tempos de guerra. Meu filho, tempos de guerra, ou tu vai, ou você morre. São pessoas que não entendem, são pessoas de iPhone. Pessoas de iPhone não sabem o que é um mundo de cavalos e espadas. Você acha o quê? Que você ia pegar um iPhone e ia lutar contra... Essas pessoas que falam bonito hoje, deixa entrar um bandido na tua casa. Deixa alguém fazer um mal para alguém da tua família. Hein? Se você não entendeu ainda, a maioria só vai se salvar pelo fogo. Fogo. Dor e morte. Fogo, dor e morte. Aí essa geração de agora tem uma empatia imensa. Preconceito. 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 Ah, é? Vai alguém lá e toca no seu gatinho, cachorrinho, passarinho e mata. Aí sabe o que essa pessoa diz? Eu quero a morte dessa pessoa. Eu mesmo mato. Ah, acabou o preconceito. Acabou. Acabou. Você entendeu? Acabou o amor. Acabou a linguagem do amor. Tocou no meu bichinho? Então nós somos todos iguais. Só que a gente não consegue fazer transposição cultural. Nós estamos falando aqui de 3.000 anos atrás. Dá para fazer transposição ou não? Difícil, né? São passagens difíceis de entender, convenhamos, atualmente. Porém, a empatia histórica só é possível tendo uma perspectiva de análise diferente a partir da evolução, para se transportar historicamente e culturalmente ao contexto da batalha, para entender passagens como 1 Reis 13. Olha isso aqui. E cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. Como sempre foi, para dar autoridade à frase, segundo seus interesses reais, os místicos usam em nome do Senhor Deus. Em nome de Jesus, o anjo falou, não é assim? Um espírito me revelou, Deus me mostrou, mas este é o significado específico da palavra anjo. Por ego, este homem desejava obter
favores políticos do rei. Ou seja, o homem foi morto pelo leão porque acreditou em um profeta mentiroso, que dizia ter visto um anjo. Aqui está a exemplificação fiel daqueles que acreditam em profetas simplesmente porque são idosos. Confiam pelo prestígio dos cabelos brancos, confiam pelo misticismo e buscam atalhos fáceis. Então, para resumir essa passagem, entender essa passagem, número 1, ele queria um atalho, privilégio. Número 2, ele era místico e não soube discernir uma falsa profecia. Vê, conheça o teu Deus. Ele não perdoa, não tolera os que não sabem crivar, discernir, os que procuram atalhos, vantagens, interesses, privilégios, os que mentem, mas também os que acreditam em falsas promessas. Essa passagem prova que, na visão do Criador, o enganado no sistema religioso é pior do que o enganado. Quem está congregando em uma igreja e não concorda com tudo que ali é confessado, tudo que ali é professado, está se condenando. Se você não concorda com tudo na sua igreja, saia de lá já, porque você vai ser condenado pela lei da sua igreja. O jejum original, Isaías 58, vamos lá, lindo texto, né? Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta e anuncie ao meu povo seus graves erros. Todo dia eles me procuram. Não é assim na religião? Quem vê pensa que eles me amam. Olha Deus falando. Que eles se interessam por meus caminhos. Quem vê pensa que é uma nação santa que faz o que é certo. Mas eles quebraram o contrato. Vivem orando e pedindo que eles pensam ser justo, e sempre querem estar próximos de mim. Nós jejuamos, oramos e cultuamos, e o Senhor ainda não nos respondeu como queríamos. Mas logo depois do jejum e da oração, vocês buscam os seus interesses e materialistas, vocês exploram os vossos funcionários. Eu vejo vocês explorando os seus funcionários. Mas logo depois do jejum e da oração, vocês estão debatendo, brigando com todo tipo de maledicência e até violência. Então aprendam, eu nunca quis que ficassem sem comer, de joelhos, implorando bênçãos para mim. É isso que vocês chamam de jejum? Acham que é isso que eu quero? Então aprendam. O jejum que eu sempre quis é lutar contra a injustiça, é libertar os escravos e tratar todos os seres humanos igualmente. Tá vendo que lindo? Qual é o jejum que Deus quer? Esse é o jejum original. Escreve aí, jejum original. Jejum original de Isaías 58. Por que não pregam isso nas igrejas? É compartilhar o alimento com quem tem fome. É não permitir que os seres humanos não tenham onde morar, não tenham o que comer e não tenham o que vestir. Ah, se fosse o vosso jejum, a vossa luz não seria hipócrita. Se este fosse, vou corrigir aqui. Se esse fosse o vosso jejum, a vossa luz não seria hipócrita, mas sim como o nascer do sol. E então o meu poder, a minha tecnologia, estaria à vossa... O que é poder? Tecnologia. Estaria à vossa disposição para ser uma nação brilhante. Está falando a Israel. Eu daria tudo para vocês se vocês fossem justos. Aí sim eu interferiria. Eu diria, eu estou aqui. Se fossem justos, eu eliminaria os injustos. Tá vendo? Por que existem injustos no mundo? Porque os justos não são mais justos. E cometem injustiças como os injustos. Mas tudo que veja escravidão, materialismo, golpes, enganos, dedos acusadores de legalistas, falsidade no falar,
religiosos egoístas que não vencem a si mesmos para ajudar os aflitos, e é por essa razão que a vossa fé é como as trevas. Tudo seria restaurado, vocês seriam como uma fonte de água inesgotável. E esse é o sábado que escolhi que guardassem, fazer descansar os oprimidos. Qual é o verdadeiro sábado que Deus quer? Qual é o verdadeiro sábado? Fazer descansar os oprimidos, os funcionários escravizados, os seres humanos julgados, desprezados e dominados por vocês. Mais forte do que esse texto tem outro, que consegue ser ainda mais forte, que é a oferta original. Nós vimos o jejum original em Isaías 58, agora a gente vai ver a oferta original e o verdadeiro culto em Amós 5. Um principalmente alguém que se diz professor do não pode jamais esquecer de Isaías 58 e de Amós 5. Amós 5 é a grande chave. Ouça essa palavra lamentável, ó nação de Israel, caída para nunca mais se levantar. Está a virgem Israel, abandonada em sua própria terra, não há quem a levante. Vossa lei, vossas constituições são hipócritas, a justiça dos tribunais é uma farsa, e quase tudo que dizem na mídia não é verdade. Vocês pisam no pobre e o escravizam para produzir o vosso pão. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenhais plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Os justos que falam a verdade são perseguidos no vosso governo. Quer dizer, olha que lindo isso aqui. Os justos que falam a verdade são perseguidos no vosso governo. Na política vocês recebem suborno. Na polícia e na justiça os mais pobres não possuem defesa. Gente pobre aqui não é necessariamente dinheiro, pobre é sem capacidade, sem autoridade. Os sábios estão calados, pois sabem que em tempo de desgraças com os religiosos corruptos no poder, não podem falar, e como são prudentes, preferem o silêncio. Se odiassem o mal e amassem o bem, todo o sistema político religioso estabeleceria justiça e não haveria discriminação nem escravidão. Mas como escolhem o mal, assim diz o Senhor Elohim, o Senhor dos exércitos: haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas, prejuízos e crises financeiras. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, achando que será bom, que eu virei livrar, arrebatar. É isso que os crentes dizem? Não, eu virei em trevas. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse em sua casa e encostando a mão na parede fosse picado por uma serpente. Meu, você faz ideia? O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo o seguinte: vocês estão achando que a minha volta, o meu retorno vai ser arrebatamento, rápido, secreto, levar vocês para o céu? Estão achando que eu vou vir para os cristãos poupar vocês, levar a igreja católica comigo e dizer a primeira e verdadeira e única igreja? Vou levar os evangélicos e dizer só vocês acertaram? Ele disse: eu virei em trevas. Vai ser como se um homem fugisse do leão, que é a nossa realidade hoje, e logo depois que Jesus vem, que maravilha, um urso. Ou como um homem que vai encostar a mão na parede e é picado por uma serpente. Eu sou essa serpente. Virei em escuridão total, sem um raio de claridade. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto seus cultos, suas liturgias e rituais.
Mesmo que vocês me tragam as melhores ofertas, não darei a menor atenção a elas. Não quero ouvir o som das suas músicas religiosas. Estou cansado dos vossos hinos. Não quero ouvir o som das liras. Liras hoje é guitarras, violões. A canção que sempre pedi e o culto que sempre desejei é a justiça correndo como um rio, a justiça correndo como as águas calmas de um rio perene. Grande Revelare. USDC is money with all the benefits of the open internet, so it moves fast. Na verdade, isso não é novo, pois vocês passaram 40 anos no deserto trazendo sacrifícios, dízimos e ofertas para vocês mesmos. Pois quando viam que eu não ia atender os vossos privilégios, corriam aos deuses pagãos buscando atalhos e bênçãos pessoais. Sempre agiram com interesses próprios, e é por isso que nenhuma oferta em 40 anos eu aceitei. Agora, eu vos enviarei ao exílio, para além de Damasco, diz Elohim, o Deus das 72 emanações. E a palavra de Elohim agora vai lá para o profeta Malaquias. Essa é a palavra de Elohim contra Israel, por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, mas eu sou justo. Da mesma forma que eu aceitei Jacó, desprezei Esaú. E aqui a gente está vendo todo o contexto de Malaquias para poder entender o capítulo do dízimo, que parece que é a única coisa que souberam até hoje. De um livro de 4 capítulos, só entenderam o terceiro. E nem o terceiro entenderam. Porque na verdade não tem como entender o terceiro sem os outros. Vocês sacerdotes desprezam o meu nome. Como que começa o livro de Malaquias? Como? Quais são as profecias registradas? As primeiras. Vocês sacerdotes desprezam o meu nome. Então, quem é o destinatário do profeta? Sacerdote. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Como, Senhor? Nunca desprezamos o seu nome. Estamos aqui todo dia louvando. Suas ofertas são imundas, pois enganam os fiéis dizendo que aquelas são os seus melhores animais, os seus melhores cereais. Quando separam o melhor para vocês e vendem para eles, quando separam o melhor para vocês e vendem para eles o pior para que ofereçam para mim, mas quando vão aos políticos e aos poderosos são os melhores presentes. E agora, sacerdotes, como conseguirão me acalmar? Ah, se vocês sacerdotes, hoje rabinos, padres, pastores, fechassem os templos, pelo menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente, não perderiam o vosso tempo e o vosso dinheiro com ofertas vãs. Quer dizer, é só a pessoa ler Malaquias 1 que já vai entender Malaquias 3, não é? Mas se não fizer isso, vai passar o resto da vida dando dízimo sem entender. Não tenho nenhum prazer nos vossos templos. Alguém já percebeu que eu já falei Jeremias, Isaías, Daniel, já falei Malaquias, já falei Amós, e alguém percebeu que todos falam a mesma coisa? Todos os profetas dizem a mesma coisa, em outras palavras, não tenho nenhum prazer nos vossos templos, malditos sejam os sacerdotes, eu não preciso de vocês, eu sou temido no mundo inteiro. Se vocês sacerdotes não me ouvirem, até as bênçãos de vocês serão amaldiçoadas. Aliás, já as amaldiçoei. Terrível, hein? Malaquias 2. Por causa de vocês, eu vou destruir a sua descendência.
Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas ofertas religiosas e lançarei vocês fora, juntamente com as fezes. E ainda assim tem alguém que dá o dízimo, com Malaquias 3. Hã? Levi, sim, assinou o contrato comigo e honrou. A original e verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele foi coerente e honrou o contrato. Um sacerdote devia ser como Levi. Um sacerdote devia ser exemplar. Mas vocês não só se desviaram do caminho, como ensinaram e desviaram todos que aprenderam com vocês. Vocês quebraram o contrato de Levi, pois sempre foram interesseiros, enganadores e parciais quando ensinam. Vosso ensino nunca foi justo. Não adianta chorar e chorar no altar dos templos. Alguns chegam a gemer. Olha o quanto que o gemer para Deus é irritante quando ele é interesseiro. Mas além de não cumprirem o contrato comigo, também não cumprem com ninguém. Pois eu bem sei que a maior parte dos sacerdotes traíram suas esposas, mesmo elas sendo suas fiéis companheiras desde o primeiro dia de casamento. E depois vocês vêm orar e dizer: somos filhos de Abraão, do mesmo contrato de Levi, nós e nossas esposas somos uma só carne. Mentirosos, traem a mim como traíram suas esposas. Suas orações me cansam, pois elogiam os sacerdotes traidores como se fossem homens de Deus. Malaquias 3? Agora sim, Malaquias 3. Acho que nem precisa, né? Vejam, eu enviarei o último profeta e o Messias. Ele será o mensageiro do primeiro contrato, aquele que vocês tanto desejam e oram, virá no pátio do vosso templo. Veja que Malaquias já vaticinava que Jesus viria fora do templo, né? No pátio do templo. E não entenderam. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Os sacerdotes e os levitas serão crivados e purificados. Esse texto é muito importante, não como capítulo do dízimo, como capítulo da refutação do antimachia. Quando surgir o antimachia daqui a alguns dias, que os judeus disserem, é ele? Aí você pergunta lá, é esse? Jesus não é. É esse? Esse que é Jesus não é? Então vamos ler Malaquias 3. Quero ver se o que vem aí vai cumprir esse texto aqui. Porque esse daí que vem, ele vem para falar o que as pessoas querem ouvir. Eu mesmo virei a vocês trazendo juízo, porque entre vós há sacerdotes em sociedades secretas, místicas, infiéis às suas esposas, mentirosos, materialistas e escravizadores, explorando os trabalhadores em seus salários, oprimindo os órfãos e as viúvas, privando os estrangeiros dos seus direitos. Tudo que vocês fazem para eles, vocês não estão fazendo para eles, estão fazendo para mim. Estão desrespeitando a mim. Eu não mudo, eu cumpro contratos, e porque poucos no passado foram fiéis aos contratos, eu ainda não destruí vocês. Que diferença faria na sua vida $300 por dia? Que é aquilo que eu sempre disse a vocês, né? O julgamento se dá pela comparação dos outros na mesma situação em todos os tempos. Que é aquilo que eu sempre disse a vocês, né? O julgamento se dá pela comparação dos outros na mesma situação em todos os tempos. Quando peço para serem como os fiéis do passado, vocês me perguntam, como voltaremos? Por acaso roubamos a Deus? Sim, vocês estão me roubando. Quando vocês desviam os dízimos e as ofertas dos pobres, das viúvas, dos estrangeiros, pagãos, dos escravos, dos órfãos, vocês
me roubam. Agora você entendeu. Já era para ter entendido há muito tempo. Quer dizer, o que está sendo dito no texto? Quer dizer, se eu leio Malaquias inteiro, você está aqui, ó. O Velho Testamento todo, como eu estou apresentando, ele desconstrói tudo e é para rasgar seu coração. Os profetas todos também fazem o mesmo efeito. O livro de Malaquias inteiro já é por si só suficiente. Mas se a gente pegar só o capítulo 3 com a visão original, e até mesmo esse versículo apenas, só esse versículo na visão original, só esse versículo usado pelo sistema para roubar. Ei, olha o que o versículo diz: vocês me roubam dízimos e ofertas. Está falando de quem? Para os sacerdotes, os filhos de Levi, que não honram a justiça de Levi. São filhos de Levi porque são da descendência, porque são sacerdotes de descendência, mas são absolutamente corruptos. Esses corruptos em todos os tempos que vêm de Levi, escuta bem, eles roubam a Deus porque eles não dão o dízimo para o que ele nasceu. Então não tem nada a ver com um público que não traz o dízimo à casa do tesouro, à igreja, ao pastor, ao padre. Tem nada de nada. Isso é mentira absoluta. Deus está falando, os sacerdotes recebiam muitos dízimos. Isso aqui é Zorobabel, isso aqui é depois do cativeiro babilônico, para a reconstrução do segundo templo. O povo tinha vindo do cativeiro 70 anos na Babilônia e queria reconstruir. Estavam sendo liderados por um grande homem chamado Zorobabel. Os sacerdotes pegavam dinheiro, muito dinheiro, e diziam: tem mais, dá mais, manda mais, porque não está suficiente. Nós vamos ter que construir o templo do zero, do começo, manda mais. E o dinheiro chegava e não atendiam as pessoas que estavam sofrendo, e não atendiam as pessoas que não tinham renda naquela época. Não tinha como hoje renda, pessoas desfavorecidas, que a gente sempre chama de tríplice, a tríade: órfão, viúva e estrangeiro. Isso naquela época, naquela cultura. Hoje é outro tipo de pessoa, mas são pessoas desfavorecidas, e o dízimo não estava chegando nelas. Então ele está dizendo: vocês estão me roubando. Não é o povo estava trazendo o dízimo. Então quer dizer, é lamentável que mesmo mostrando tudo isso daqui, há quantos anos a gente mostra isso? E ainda assim, as igrejas estão de pé, e cada vez mais fortes, cada vez mais vívidas. Mas em 2026, eles vão chegar no topo, no auge de Laodiceia, de Babilônia. E depois, caiu. Fala, Winston. É interessante que eles leem essas passagens, mas quando o Senhor traz o assunto semelhante, usando as próprias palavras, eles já começam a querer rechaçar. Eu não compreendo exatamente a cabeça, a mentalidade humana com relação a isso. Não importa o que eles dizem, importa que muitas pessoas vão assistir essa aula e vão mudar. Se 10% de tudo que a terra produziu estivesse no depósito do templo, ninguém seria explorado. Não haveria miséria e pobreza no meu povo, pois se estivessem cumprindo o contrato com a separação honesta dos recursos, vocês, sacerdotes, poderiam orar e dizer: agora cumpra a sua parte, Senhor. Olha o tamanho das mentiras do Edir Macedo, do Valdemir, do RR, do Malafaia. Olha o tamanho das mentiras do Benihim, do Morre Cirulo e outros que já se foram. Olha o tamanho da mentira. Nem precisava, as janelas dos céus derramariam bênçãos e a terra produziria tanto que nem teria onde guardar tanto alimento. Se vocês fossem honestos na divisão social do dinheiro e das riquezas, porque esse é o objetivo do dízimo original, Marcel, eu interferiria para que nenhuma praga atingiria as plantações. Então não tem nada de demônio devorador. Não existe nenhum demônio devorador. Que astúcia. Que astúcia de manipulação, né? Essa é a manipulação. Manipulação criminosa. Isso é manipulação criminosa. Isso sim é síndrome de Estocolmo religiosa. Isso sim é sequestro de alma.
o pastor chegar, o líder religioso chegar e dizer: existe um demônio chamado devorador, que é um dos mais poderosos do inferno, e ele só tem poder na sua vida quando você retém o dízimo. E o que o texto está falando? Olha aí o que o texto está dizendo: divisão social de dinheiro. Quer dizer, vocês teriam agricultura farta, vocês teriam tudo de melhor, nenhuma praga atingiria vossas plantas, porque eu ia cuidar de tudo, eu ia interferir de novo, eu ia voltar a interferir, eu ia cuidar de tudo de vocês. Se vocês cumprissem a parte de vocês do contrato, eu cumpriria a minha. Mas como vocês não cumprem, eu não interfiro e vocês se desgraçam. É só isso que o texto está falando. Professor, eles ensinam que é o único demônio que Deus não tem poder de repreender, né? Só a pessoa dando dízimo que então, repreende. Ainda fala isso. Que astúcia, né? Que sagacidade, que criação, que criatividade pro diabo. Mas como me roubam e aos pobres, as pragas estão aí. As crises financeiras e os prejuízos também. E aí vocês oram para mim. O Criador não responde. Não nos livrou desse prejuízo, mesmo nós sendo fiéis? Mesmo sendo nós fiéis? Que vantagens há em nós mesmos, tão devotos assim? Os que não obedecem à Bíblia estão prósperos e nós não. Tá vendo? Mas eu bem sei os que realmente me temem. E no dia que eu interferir o tesouro especial e pessoal, esses entre vocês que vocês realmente ajudam os pobres, entre vocês que realmente ajudam os pobres e cumprem o contrato, serão exaltados e todos verão a grande diferença entre os... Meu Deus do céu. Aqui, muita coisa. Agora deu. Esses entre vocês que realmente ajudam os pobres e cumprem o contrato serão exaltados e todos verão a grande diferença entre os que são verdadeiros e os que são. Isso é usado por igrejas como CCB, Tabernáculo, Deus e Amor, para dizer que os verdadeiros são diferentes dos falsos na roupa, na linguagem, na saia, no cabelo. O texto não está falando nada de dízimo, de oferta de igreja, de templo. Nem está falando de roupa. O texto está falando da diferença das pessoas que realmente fazem divisão social com o dinheiro, das pessoas que realmente pensam na igualdade social, na justiça social e que cumprem a sua parte do contrato com Deus que foi assinada lá atrás. Nós estamos em Malaquias, nós estamos em Zorobabel, nós estamos em 1000 anos depois que eles assinaram o contrato. Eles assinaram o contrato com Deus e não estavam cumprindo. E Deus está dizendo: aqueles que cumprem, esses são diferentes. Tá vendo? Eles são o meu tesouro especial. Esses serão exaltados. Vocês vão ver a diferença. Mas aqueles que roubam, aqueles que não espalham o dinheiro como deveria aos necessitados, esses vão pagar. Todos os sacerdotes egoístas e todos os políticos corruptos do meu povo serão queimados como a palha. E aí ninguém lê Malaquias 4. Mas Malaquias 4 continua, não tem separação, não tem capítulo, é um livro só. Todos os sacerdotes egoístas vão pagar, nem a raiz, nem ganho algum sobrará. Nem ramo algum sobrará. Aqui. Mas para os verdadeiros que procuram cumprir o meu contrato, eu serei o sol da justiça. Eu serei. Fica tudo maiúsculo aqui. É o Criador, sol da justiça. Vocês pularão como animais felizes. Depois esmagarão os sacerdotes falsos, que serão como o pó sobre as solas dos seus pés no dia em que eu voltar a interferir. Veja como Malaquias fala muito, né, do retorno da interferência de Deus, para você entender quando o Áquio ensina que Deus não interfere. Por que ele não interfere? Porque as pessoas descumprem o contrato, porque as pessoas não vivem em união. Para Deus interferir tem que ter o todo, unidade, errade, e tem que ter cumprimento de contrato do povo.
o povo em unidade precisa cumprir a sua parte do contrato. Não esqueçam de honrar todas as palavras do contrato. Antes do fim do primeiro contrato e do segundo, enviarei o profeta Elias. Antes do terrível dia. E a tolice do tabernáculo dizer que isso aqui é o William Branham, profeta da década de 60. Olha só o que está dizendo aqui. Tão claramente, o fim do primeiro e do segundo enviarei o profeta Elias. Meu Deus, João Batista. E ele exortará para que os pais e os filhos se amem, do contrário eu virei com o mal sobre a terra. Olha a dualidade. Virei com o mal sobre a terra. O que é isso aqui? Isso aqui é Apocalipse Ouroboros. O que é Apocalipse Ouroboros, professor? É isso aqui, ó. Vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Como assim? O espírito de Elias em João Batista e o espírito de Elias nas duas testemunhas de Apocalipse 11 será revelado nos nossos dias em breve. Se você não entendeu isso ainda, revelar. Faça isso para ter uma barriga chapada. Então, Apocalipse 17, um dos 7 anjos que estavam segurando as 7 taças veio e me disse: vem aqui, eu vou te mostrar o juízo sobre a grande prostituta. Ele se baseou em toda a antologia profética de primeira Bíblia, Velho Testamento, como você pode comprovar. Então você vê que João se baseou, como nós falamos muitas vezes no livro do Apocalipse, em toda a antologia, porque essas partes aqui de Malaquias 4, e agora eu vou mostrar Ezequiel 16, são as partes que João usou para fazer o Apocalipse. Então quando você vê essa linguagem dos anjos falando no Apocalipse, isso e aquilo que nós conhecemos bem, na verdade são fragmentos dos profetas. É interessante porque alguém com ego pensou assim: o que é hoje mesmo a aula 56 dos profetas, né? Sabe que eu não me ligo muito, Jeremias, Isaías, essa coisa já aconteceu, já passou, né? Que se você pensou isso, você é um baita de um egoísta tolo, que precisa vencer o teu diabo hoje. Que seu teu olho, você vai cair, hein? Você vai cair. Você vai cair. Por que eu digo isso? Porque tudo que Jesus falou foram palavras de profetas. O tempo todo Jesus dizia de Jeremias, de Isaías, lembrava as palavras dos profetas e cumpriu a palavra dos profetas. Quando Jesus esteve aqui, o que ele fez? Cumpriu as palavras dos profetas. Nas cartas de Paulo, Paulo citava o tempo todo os profetas. E o Apocalipse é feito inteirinho dos profetas. Então você que não dá valor aos profetas, não entendeu nada. Ezequiel 16. A palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, faça a Jerusalém lembrar os seus atos a seguir. Abomináveis. Dos seus atos abomináveis. Israel era para ser uma nação só minha. Israel era para ser uma nação só minha, conforme o contrato assinado. Mas não só deixaram de ser exclusivos, como se tornaram pior que seus vizinhos liberais. Se prostituíram com o Egito e o meu mal foi provocado. Olha que interessante isso. O meu mal foi provocado. Quer dizer, a minha sexta foi chamada por causa do que eles fizeram. Revelar. Provocaram a minha ira. Está? Vamos ver. Os originais irão deixar claro que quando a mulher traidora comete seus atos vergonhosos e de mau caráter, isso atinge a sexta de Elohim, que conhecemos como Jeová, e é esta a ira original, ou mal, a sexta, ocultado na sua Bíblia como ira. A visão de Isaías, filho de Amós, que ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, como a cidade fiel se tornou uma prostituta. Ela estava cheia de justiça, agora assassina, é uma infiel e imoral. Isso aqui é o texto de Isaías 1 ao 21. Quer dizer, por que eu estou tudo conectado aqui? Porque a ira do Senhor é provocada. Não é no mesmo comportamento social humano de um pai e de um filho.
É só a senha, né? A senha, exatamente. Não é para você fazer o mal. Você faz o mal, você recebe a ira. Não que Deus é descontrolado. É que já está determinado no código que ele vai vir sobre você com consequências quando você fizer o que não é certo. Jeremias 3, do 6 ao 10. Se um homem se divorciar de sua esposa e ela vai-se dele e torna-se mulher de outro homem, ele vai voltar para ela? Assim também você se prostituiu com muitos amantes e quer voltar a mim? Onde é que não te prostituísse? Prostituíste nos caminhos que você se sentou esperando amantes, agindo por interesses próprios? Foi assim que se prostituiu. Então a pergunta é: como a igreja se prostitui? Que loucura! A minha igreja não. A igreja evangélica não. Se há que eu está pervertendo as coisas por interesses próprios. Como que a igreja se perverte? Da mesma forma que Israel se perverteu. Como Israel se prostituía? Responda. Como a igreja tem amantes? Agindo por interesses próprios. Foi assim que se prostituiu. Então, idolatria para Deus e prostituição para Deus é quando o nosso comportamento de busca espiritual gira, se move, se alimenta de interesses. Apenas interesses. Qual é o norte das pessoas que vão nas igrejas, se não é toma lá da cá? Receber, 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 receber. Você viu o que fez Israel a infiel? Em todas as montanhas, debaixo de todas as árvores, me traiu. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora Judá viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora, por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá é traidora e prostituta como ela. Judá ainda voltou para mim, mas falsamente fingida e oportunista. Olha isso, olha a linguagem dos profetas. Olha a linguagem dos profetas. Como eu posso perdoá-la logo depois de honrar a minha parte do contrato, aliança, lei? Me traiu e marchou para as casas das prostitutas como ela. Jeremias 5. Eu nem sei por onde ir, porque aqui tem Jeremias 5, eu posso pegar aqui Ezequiel 23, que tal? Olha Ezequiel 23. Havia duas adolescentes que, mesmo com pouca idade, iniciaram suas vidas sexuais por dinheiro, já quando moravam no Egito. Seus seios virgens foram apalpados quando ainda eram adolescentes. A mais velha se chama Aolá e a mais nova Aholibá. Elas eram minhas esposas, mas desde cedo me traíram. Deitaram-se com a elite de todos os reinos da terra. Aolá é Samaria e Aholibá é Jerusalém. Aholibá foi mais depravada que Samaria. Olha essa linguagem dos profetas, meu Deus do céu, e as pessoas não entendem. Deus está chamando a tua igreja, a denominação de Aolá, Aholibá, as adolescentes traidoras. Revelai. Vê por que Jesus preferiu os samaritanos? Embora liberais, eram leais, amáveis, possuíam empatia, como revelamos no Evangelho. Uma chance. Incitarei os seus amantes contra você, aqueles de quem você se afastou, depois de tê-los usado, e os trarei para atacá-la de todos os lados. Que coisa. Tem mais, tem mais. Eles virão contra você com armas, carros e carroças, e com uma multidão de pessoas. Dirigirei contra você a ira do meu ciúme, metáfora, enfurecidos, eles saberão como tratá-la. Quer dizer, aqui prova o quanto que Deus usa
a revolta popular. Assim como ele disse, dessa geração não passará, dando a entender que ele ia voltar pro bem. Mas de repente vem um general num cavalo, com uma multidão, e destrói tudo, e toca fogo em tudo, e mata 2/3. E essa é a volta de Jesus. A volta de Jesus num cavalo romando com espada. Quem é que pode entender isso? Jesus voltando num cavalo com espada para matar, não para salvar. As pessoas não entendem. Aqui é a mesma coisa. Veja, ele está dizendo assim, ele está falando para as duas adolescentes. Ele está dizendo, sabe o que eu vou fazer com elas? A punição que virá sobre a Olibá, a punição que virá sobre as duas, será através dos povos, da revolta popular, ó, armas, carros, carroças e com uma multidão de pessoas. Mas ele diz assim, eu incitarei os amantes contra vocês. Olha isso. Quer dizer, olha o que Deus está dizendo, olha a dualidade de Deus. Eu incitarei os amantes. Como você teve muitos amantes, eu incitarei, eles virão com carros e cavalos para fazer guerras contra você. Você está entendendo a profundidade da metáfora espiritual? É muito forte. Você está vendo como é que Deus pensa? Quem teu Deus é? A verdadeira teologia? Fortíssimo. Terrível, terrível. Agora vai ser pior, porque essa parte aqui é a pior de todas. Quer dizer, Deus não faz, mas na consequência, constatação, deixa fazer. Cortarão fora o seu nariz e as suas orelhas, e os que forem deixados cairão pela espada. Levarão embora seus filhos e suas filhas, e os que forem deixados serão consumidos pelo fogo. Também arrancarão as suas roupas e tomarão suas lindas joias. Ah, brincadeira? Tem muito peso essa passagem, hein? Tem muito peso essa passagem. Iluminari, em 70 depois de Cristo, 2 milhões de filhos de Aholibá foram massacrados. É ou não é? Se cumpriu ou não? Sim. E o Apocalipse Ouroboros vai se repetir de novo, sabe quando? Na nossa geração até 2040, ainda nessa geração e pela última, fazendo um grande resumo geral de essências do que era a voz profética. Pesado demais. É muito sangue. Muito sangue. E se você não entendeu, as adolescentes, isso aqui vai tão além, né? Judá e Israel. As esposas traidoras. Teu Deus é terrível. Justo. Tem que andar na justiça com ele. Viu? Foi justo. O tipo que o senhor disse que Deus é... Contrato, justiça, Winston, justiça. 1260 são dos enviados emissários. Porque Paulo está dizendo o seguinte: quando o cordeiro desatou, aqui não tem arrebatado, aqui tem Marte. Obrigada por assistir. Medite nessas palavras maravilhosas. Lembrem-se, o nosso Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se inscreva no canal Filosoflix e ative o sininho para receber novos vídeos. Saúde, graça e paz para todos.